A santa paz de Deus, meus irmãos e irmãs desse canal. Irmãos, o que aconteceu no Rio de Janeiro dentro da nossa igreja, irmãos, chocou muita gente, né, irmãos? Pessoas dentro da igreja gritando por justiça. Irmãos, eu já vi isso acontecer, foi em frente de prefeitura, às vezes pessoas que vai fazer aquelas passeatas com aquelas bandeiras, começa a gritar justiça, justiça, quando quer tirar alguém do comando, né, irmãos? E aconteceu isso, irmãos, dentro da nossa igreja, irmãos, no Rio de Janeiro. Irmãos, agora eu faço uma pergunta: aonde fica a nossa doutrina, irmãos? Nós somos doutrinados, um povo zeloso de boas obras, irmãos. Se nesse dia tivesse alguém lá, visitando a obra de Deus, alguém que não pertence à nossa igreja, irmãos, de repente está lá visitando o culto para analisar ali, para observar, talvez estava até querendo entrar no nosso meio, estava querendo ser nosso irmão, e de repente acontece um escândalo desse dentro da obra de Deus, irmão, dentro da igreja. Como que fica essa pessoa, irmão, que está lá analisando, que está lá observando a obra de Deus, irmão? Irmãos, o que aconteceu lá foi um absurdo, irmão, um absurdo mesmo, irmão, um absurdo tremendo. Irmãos, nós somos doutrinados, irmão, nós temos que ter respeito. Um barulho igual esse aqui que eu vi aqui no vídeo aqui, irmão, eu já vi isso aí, foi em frente de prefeitura, nesses lugares, irmãos. Irmãos, mas Deus conhece tudo, né? Só tomando mais um pouquinho do tempo dos irmãos aqui. Irmãos, pelo que eu fiquei sabendo, irmãos, fazendo mais esse vídeo aqui para os irmãos, pelo que eu fiquei sabendo, o cooperador de jovem, ele passava um pouco dos horários, e ali o ancião daquela localidade veio ali a repreender ele, doutrinar ele, e aí a irmandade não gostou, irmãos, e pediu por justiça dentro da igreja. Deixa eu soltar aqui para nós ver. Meus irmãos, é até vergonhoso, né, irmão, a gente fazer um vídeo desse, né? Tem muitas pessoas que vão falar, mas o que você tem a ver com isso para poder estar fazendo esses vídeos? Irmãos, nós temos que tocar as buzinas, irmão, essas coisas, isso que aconteceu aqui, não pode acontecer no meio do povo de Deus. É porque tem em muitos lugares, irmãos, tem aqueles grupinhos, sabe aqueles grupinhos que idolatram o cooperador? Tem aqueles grupinhos que idolatram o cooperador, e tudo que for feito, tudo que for falado para o cooperador, eles querem participar, eles querem achar ruim, eles querem fazer justiça com as próprias mãos. Irmãos, nós não devemos, irmãos, fazer esses tipos de coisa, irmão. Escandalizar dentro da obra de Deus, escandalizar dentro da igreja. Aonde fica a nossa doutrina, irmão? Aonde fica? Até onde nós vamos parar, irmãos? É o fim do mundo mesmo, irmão. É o fim dos tempos, irmão. Na minha vida, irmão, tem 30 e poucos anos que eu sirvo a Deus na congregação. Eu sou batizado há 28 anos. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. E agora eu estou vendo isso acontecer, irmãos. Agora eu estou vendo isso acontecer dentro da igreja, irmão. É por isso que os críticos acaba criticando, irmãos. É por isso que os críticos, numa dessa aí, os críticos vê essa situação, é onde acaba pegando força, irmão, e criticando a obra de Deus, criticando a igreja, irmão. Agora, irmão, os irmãos que estavam gritando por justiça dentro da igreja, será que vocês não têm medo da vinda do nosso Senhor e fazer justiça por vocês, não?
Tem que ter cuidado, irmãos, porque a ira do Senhor, ela vem, ela é vingadora também, irmão. Nosso Senhor, ele é cheio de misericórdia, mas a ira dele é vingadora, irmãos. Nós não devemos fazer escândalo dentro da obra de Deus, escandalizando as coisas de Deus, irmãos. Não devemos escandalizar aí com a obra de Deus. Temos que ter respeito com a obra de Deus. Agora, meus irmãos, vamos suponhar que aconteça isso em vários lugares. Como que vai ficar a obra de Deus se os anciãos não tiver autoridade sobre a irmandade, sobre os irmãos? Como é que vai ficar a obra de Deus? Vai virar bagunça. Vai virar bagunça, irmão. Já pensou se aconselhar num lugar não aceitar, aconselhar em outro não aceitar e fazer o que estão fazendo aí, irmão? Isso aí, irmãos, não pode acontecer dentro da igreja. Isso aí não pode acontecer. Eu repudio esse tipo de coisa. Tá bom, meus irmãos? Sei que muitos irmãos não vão gostar desse tema aqui, mas, irmãos, nós temos que vigiar. O inimigo está a todo tempo ao nosso redor e nós escandalizar o nosso pé, colocar nossos pés em escândalo. Irmãos, nós temos que consagrar a nossa língua, irmão, porque se nós fizermos assim, Deus nos abençoará. Irmãos, então, irmãos e irmãs, esse tema de hoje é a respeito desse vídeo, irmão. Agora, quem estava errado? O ancião? Talvez, pode ser que falou alguma coisa também que não chegou até nós aqui, né, irmãos? O cooperador da igreja, o cooperador de jovem, porque também, irmãos, se as virtudes do Senhor descer do céu e a igreja estiver fervorosa, irmãos, aí tem que segurar o culto um pouquinho mais mesmo, não tem como, né, irmãos? Porque quem fala dentro da igreja é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus quer que continue um pouco mais, quem somos nós para parar? Se o Espírito Santo de Deus está segurando o povo ali para continuar ali naquela virtude, também não pode parar, tem que passar do horário um pouquinho, né, irmãos? Mas aí, a respeito disso aí, só Deus sabe, né? Se quem está errado é o ancião, se quem está errado é o cooperador, só Deus sabe. Mas, irmãos, não convém nós fazer isso aí, irmão, escandalizar dentro da obra de Deus, gritando por justiça, como se estivesse gritando em frente de uma prefeitura, em frente de uma passeata, em frente de uma palestra. Irmãos, a palavra de Deus fala que nós tem que vigiar na hora que nós entramos dentro da casa do Pai, irmãos, porque lá é um lugar santo, um lugar de respeito. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós temos que ter cuidado na hora que nós entramos dentro da casa do Pai. Nós temos que respeitar, irmão, a casa de Deus. A casa de Deus não foi feita para escandalizar, para fazer baixarias. Irmãos, tem muitas coisas estranhas acontecendo dentro das igrejas, irmãos. Quando eu falo dentro das igrejas, não é só dentro da congregação cristã no Brasil, não. Aqui na minha cidade, na sua cidade aí, em todo lugar do mundo, irmãos. Eu conheço lugares aí, irmãos, que tem pessoas, membros da igreja, que queria sair na mão com o ancião da igreja. Tem lugar aí que pessoas empurrou o ancião, queria derrubar no empurrão. Isso, irmão, não pode acontecer, irmão, dentro do povo de Deus. Tem que ter respeito. Tem que respeitar um, respeitar o outro. O ancião tem que respeitar o membro da igreja, o membro da igreja tem que respeitar o ancião. Tem que ser tudo conversado. E se quer conversar com o ancião, não é fazendo escândalo igual fez aí não, irmão. Quer conversar com o ancião? Deixa terminar o culto, chama ele num cantinho separado, conversa com ele, tenta se entender. É assim que funciona a obra de Deus. Agora, a doutrina, irmão, a respeito de passar do horário, essa doutrina aí tem em todo lugar mesmo, irmão. Não devemos passar do horário. Mas, irmãos, aí é o Espírito Santo de Deus que manda, né? Se o Espírito Santo de Deus mandou, quem somos nós para parar, né? Agora, se tiver com baixaria, com bagunça também, aí não, porque Deus não se agrada de bagunça, de erro, de pulação, né, irmãos? Glória a Deus. Tem muitos aí no meio do povo de Deus aí que tá pulando demais e falando que é isso, que é aquilo. Então, nós temos que ter cuidado, muito cuidado com isso, né, irmãos? Os irmãos me perdoem em nome do Senhor Jesus se eu ataquei alguém com esse vídeo,
Os irmãos me perdoem, mas eu acredito que eu não ataquei ninguém, irmãos, porque eu só falei aqui a respeito da doutrina que nós temos que ter mesmo, né, irmão? Doutrina nós temos que ter mesmo. E muitas coisas acontecendo aí no meio do povo de Deus, envolvendo aí anciões, cooperadores e até mesmo a irmandade, né, irmãos? O ensinamento vem direto, né, irmão? Que nós temos que ter respeito com as coisas de Deus. O ensinamento nosso é bem claro, né, irmãos? Mas não devemos aí ultrapassar acima da doutrina, né? Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos, a santa paz de Deus. Se inscreva nesse canal, meus irmãos, compartilha. Deus abençoe a todos. Irmãos, talvez eu vou ficar só nos vídeos curtos com esse canal. Eu não vou postar muito vídeo longos, não. Vou ficar mais nos shorts. Mas vamos ver, vamos entregar nas mãos de Deus. Deus sabe o que fazer, né? Deus abençoe a todos, a santa paz de Deus.